Muito bem. Está gravando. E vamos em frente. Vamos compartilhar a tela, né? Ok. Beleza. Estão vendo minha tela aí, né? Condução de calor em regime transiente, né? Então, aí, para o pessoal que vai ver depois, esse é o último assunto que nós vamos ver relativo à condução, né? E daí, no dia 11, nós vamos fazer a aula de resolução de exercícios e tirar dúvidas, mas é importante que vocês tentem fazer durante a semana os exercícios, né? Para não ficar por última hora e tudo por última hora, né? E poder vocês assimilar melhor aí todo o conteúdo, ok? E aí, dia 18 de dezembro, é a nossa segunda avaliação. E agora, início da semana, eu já passo os resultados também para você das provas, para todo mundo ficar ciente. Muito bem, vamos em frente. Pessoal, então tudo que a gente viu até agora de condução, né, de transferência de calor, foi em regime permanente. O que é um processo em regime permanente? É quando os valores das variáveis não mudam no tempo, né? Tudo se mantém no tempo, né? Certo? As taxas, né? Então, em geral, a gente está trabalhando com taxas, né? Taxa de transferência de calor. E aí todo o processo aí de transferência de calor ele se mantém constante, né? E agora a gente vai começar a ver a questão da variação de temperatura, né? Certo? Então, basicamente, isso que está escrito ali, né? E então agora, diferentemente, veremos o processo de condução de calor sob o regime transiente. Neste caso, poderemos dividir tais processos em duas classes: condução de calor com gradiente de temperatura no meio sólido e a condução de calor sem o gradiente de temperatura no meio sólido, certo? Então, o gradiente de temperatura é isso, né? Quando existe aquela variação no espaço, né? Ao longo da espessura de uma parede existe variação de temperatura, né? Então, isso é um gradiente, né? Então, a derivada, né? Mas então é o seguinte, dentro do campo dos processos do regime transiente, o que entrou aqui? Eduardo. Dentro dos processos que se enquadram como regime transiente, existem essas duas situações, né? A situação onde a temperatura do material está variando com o tempo, certo? Mas quando não tem gradiente, a temperatura é uniforme dentro do material, certo? Ou seja, em qualquer posição, qualquer lugar dentro do sólido, a temperatura é a mesma. Enquanto que quando existe gradiente dentro do sólido, existe variações de temperatura conforme a posição, né? Isso tudo variando no tempo, né? Deixa eu pegar um sólido aqui. Ó, pegar o apontador do Benício aqui, ó. Certo? Então imagine que nós temos esse sólido aqui e ele está quente, né? E nós colocamos ele num fluido frio, certo? Professor, Oi, eu não sei para os outros, mas para mim a tua imagem desapareceu. a minha imagem desapareceu? Deixa eu ver. Para mim, E a galera, o restante, tá me vendo ou não? agora voltou. Agora Ah, voltou. é? Ah, tava só o M? Somente o M. Ah, tá. Não, então é quando dá alguma oscilação na rede aqui dele, dá uma. Acho que ele segura a imagem. Mas então é isso, de vez em quando pode dar uma. Tá me escutando bem, né? Sim, sim. Tá. Então vamos em frente. Então olha aqui, ó.
Imagina, então, esse aqui é um sólido, né, praticamente esférico, né, certo? Então, a temperatura, ele está bem quente, vamos supor, né, e a gente mergulha ele num fluido frio. Mergulhamos ele num fluido frio, certo? Então, ele vai começar a ter um processo de resfriamento, transferindo calor para o fluido. Então, existe a situação onde a temperatura, nesse processo de resfriamento, né, de abaixamento da temperatura lá dentro do sólido, existe uma situação onde a temperatura lá dentro é uniforme. A cada instante de tempo, a temperatura está baixando, mas a temperatura é bem distribuída dentro do sólido. Entenderam isso? E que, na verdade, é uma situação idealizada, tá? Essa questão de sem o gradiente de temperatura é uma condição idealizada. A rigor, todos os sólidos que vão sofrer processo de transferência de calor transiente, vai haver algum nível de gradiente de temperatura, tá? Mas, assim, como a gente vem observando na engenharia, a gente pode, muitas vezes, dizer que a temperatura dentro desse sólido, ela é quase uniforme. Ela varia de forma praticamente uniforme, né? Então, existem muitas situações onde, na prática, a gente pode considerar isso. Não tem muito problema e é muito próximo disso, na verdade, né? Mas a questão é essa, que no rigor da física não existe, né, um processo transiente onde o gradiente de temperatura é zero, certo? Então, sempre vai haver algum nível de distribuição de temperatura, certo? Então, e aí, assim, no campo, no âmbito das análises de engenharia, daí sim, nós vamos ter que avaliar, isso que nós vamos ver depois, nós vamos ter que avaliar em que situação que nós devemos considerar o gradiente e em que situação que nós podemos desprezar o gradiente, certo? Então, na engenharia é assim que a gente faz, né? Nem tudo é no rigor da física que a gente gostaria, mas em termos práticos, muitas coisas podem ser simplificadas, né? O modelamento, né, de muitos processos, de muitos fenômenos podem ser simplificados, né? Porque na prática essa simplificação não acarreta em grande prejuízo, certo? Mas aí sim, isso na engenharia a gente sempre vai ter que ter de alguma forma um critério, né? Um critério para a gente decidir, não, se eu posso desprezar o gradiente ou não posso desprezar o gradiente, certo? Então isso vale para qualquer outra análise também, não só essa daqui, né? Certo? Então essa questão, só que daí, então, aqui no nosso curso, né, até porque não dá tempo de a gente ver tudo, nós vamos ver o caso onde a gente assume a hipótese, né, de desprezar o gradiente. Nós vamos considerar a situação onde podemos considerar com uma boa, sem erros significativos, né, que esse gradiente de temperatura não existe, que a temperatura é uniforme dentro do sólido ao longo desse processo de abaixamento da temperatura, certo? Mas no livro tem todos os casos, né? Tem os casos onde podemos considerar o gradiente de temperatura, né, ao longo do processo de resfriamento, só que tudo isso envolve métodos matemáticos distintos, diferentes, né, para poder avaliar esse gradiente ao longo do tempo, tá? Então, existem alguns métodos analíticos, né, de soluções analíticas, né, algumas engenhosidades matemáticas lá que o pessoal desenvolveu, né, e também existe o método numérico, né, que é o método de discretização de um domínio, né, do domínio do sólido, e aí precisaria de um processamento computacional, né, para fazer essas análises aí. Então, assim, aqui no nosso curso a gente não tem como ver isso, né, como ele está estruturado, mas é interessante, talvez mais à frente a gente tenha alguma disciplina optativa, né, relativa aos métodos numéricos de transferência de calor, e mesmo quem depois tenha interesse em atuar nesse campo aí, se especializar na área de ciências térmicas, tem esse campo aí das análises de
computacionais, né, de transferência de calor, de mecânica dos fluidos, que é bem interessante, e vocês podem depois estar se aprofundando melhor nisso daí. Tá ok? Então vamos em frente. Então aqui eu trouxe só alguns exemplos, né, de onde que a gente faz esse tipo de análise, né? No final das contas, aonde que essas análises são aplicadas. Então assim, são muitos os exemplos, mas eu trouxe os mais emblemáticos que existem na indústria, né, que é o processo de tratamento térmico dos aços, principalmente, né, que é o processo de têmpera, né. Então, vocês já fizeram a disciplina de materiais, né, ciência dos materiais, propriedades mecânicas, acho que estão fazendo agora, né? Não, propriedades mecânicas já viram, né? Vocês estão vendo agora materiais de construção mecânica, né? E eu não lembro, mas talvez é agora que vocês estão vendo, talvez, a questão das transformações de fase dentro dos metais, né? E então o processo de têmpera, né, ele depende fundamentalmente da taxa de resfriamento desse material, né? Então, só trouxe aqui algumas fotos, aqui umas figuras interessantes que tem a ver com esse processo, né? Então, ali do lado tem aquela escala de cor ali, que vai de quase meio roxo, passando pelo vermelho escuro, vermelho claro, laranja, amarelo, né? Que indicam as cores, essas cores indicam, né? Dão indicação de qual é a temperatura que se encontra aquele sólido, né? E ali no lado nós temos algumas peças ali, né? Alguns componentes ali, tem uma faca ali sendo preparada ali para um processo de têmpera. Ali do lado tem um material todo incandescente ali, né? O pessoal está mergulhando numa piscina ali, está tudo fervendo, né? Deve ser, é provável, deve ser água ali, né? Por ter aquela espuma branca ali, deve ser água que está em contato com a superfície muito quente do material, deve estar fervendo aquilo ali, gerando vapor, né? E mais abaixo ali um carregamento de um monte de peças ali que está saindo de um forno. Inclusive, não sei se não é cerâmica aquilo ali, talvez depois eu tenho que dar uma olhada melhor. Mas a ideia é essa, né? Então você já tem uma boa ideia do que é o processo de têmpera dos aços, né? E aqui, ó, aqui mais especificamente, né? Nós temos essa curva aí, que é a curva representativa, né, do tratamento térmico de têmpera, né? E ali, ó, no lado esquerdo aqui, ó, tem duas curvas verdes, uma linha cheia e uma linha tracejada, né? Então está escrito ali, ó, de ladinho ali, ó, na linha cheia representa a superfície da peça e a linha pontilhada ou tracejada representa o centro da peça. Então aqui já está indicando o quê? Que existe, neste caso, existe um gradiente de temperatura dentro da peça, né? Quer dizer que quando a peça está resfriando, a superfície resfria mais rapidamente que o miolo da peça, né? E é o que está dito ali, ó. Esse diagrama ele representa, né, no eixo das ordenadas ali, né, a, a, a temperatura em graus Celsius e no eixo horizontal o tempo, né? Então veja que a superfície da peça ele cai mais rapidamente, né? Ele cai antes da temperatura e o miolo da peça, o centro da peça, ele demora um pouquinho a mais para cair a temperatura, né? Isso por quê? Porque quando a gente coloca uma peça quente num fluido frio, existe uma frente de resfriamento, né? Tipo uma espécie de uma onda de resfriamento, né? Então essa onda, obviamente, começa na superfície e vai se deslocando lá para dentro do material. Então, né, como eu falei, a rigor sempre vai existir esse gradiente de temperatura, né? Então, assim, se não houvesse o gradiente de temperatura, a taxa de resfriamento na superfície seria igualzinha no miolo da peça, né? Então teria essas duas linhas aqui, ó, a linha cheia e a pontilhada estariam sobrepostas, né? Certo? Um sobre a outra. Essas duas linhas estariam sobrepostas,
certo? Indicando que não haveria esse gradiente de temperatura. No entanto, como eu falei, sempre vai existir, né? Só que também, né, existem muitas situações onde, de fato, essas duas curvas se aproximam, né? Elas se aproximam e ficam quase juntas ali, né? Mas nunca fica junto. Então, por exemplo, um exemplo de uma situação onde o gradiente de temperatura é muito pequeno, por exemplo, nas esferas, né? Esferas de rolamento, né? Certo? Então, aqui existem, né, como devido ao diâmetro ser pequeno, né, então a taxa, o gradiente não é muito grande, vai existir, sempre há, né, mas não é tão grande como numa peça grande, né. Então, nessa situação aí de processo de temperatura, é uma regra também, né, em geral, quanto maior a dimensão da peça, né, maior é a tendência de haver esse gradiente de temperatura, certo? Então, só para a gente situar a mente aí, né, onde é que a gente pode usar, né, aplicar esse conhecimento do processo de transiente, né, da transferência de calor em regime transiente. Ok? Então, é isso aí. Bom, depois, então, essa parte aqui da mudança de fase, eu não vou entrar em detalhes, né, porque isso aqui vocês veem lá no curso de materiais, né. Então, a região aqui da austenita, da martensita, né, essas outras regiões intermediárias aqui, bainita, hiperlita e tal, né, isso aqui, então, aqui, não precisa comentar muito aqui, né, mas a ideia é essa, né, então, nos processos térmicos, de tratamentos térmicos, é onde existe muita análise de transferência de calor, né, então, existe uma certa interseção dessas duas áreas aí, né, de processamento de materiais e transferência de calor, certo? Umas análises interessantes podem ser feitas aí, né? Ok? Muito bem. Então vamos à análise. Então, assumindo a hipótese, então, de que não existe ou é muito pequeno, né, ou a situação real se aproxima muito da condição de ausência do gradiente de temperatura, né, então nós vamos fazer essa análise, né, que é o método da capacitância global. Né? Então, para a gente aplicar esse método, assumimos que não existe o gradiente de temperatura. Assumimos que não existe o gradiente. Né? Quer dizer, a temperatura é uniforme dentro do sólido. À medida que vai abaixando a temperatura, todo sólido, no interior do sólido, tem a mesma temperatura. Né? A cada delta de tempo, a temperatura se movimenta de forma uniforme, né? Dentro do sólido. Ok? Então aqui nós temos essa figura aqui, né, que indica que o material sólido está dentro desse banho aqui, ok? E aqui a gente pode ver esse pequeno balanço de energia aqui, né? Certo? Então o que está indicando, né? Lembra que lá no início do livro tem a equação geral, né, do balanço de energia, mas ela já foi simplificada, né? Nesse caso, assumindo que o sólido tem uma temperatura maior que a do fluido, né? Então, no início do processo, no tempo zero, a temperatura do sólido é bem alta, maior que a do fluido, né? Então, depois que esse objeto é colocado dentro do fluido, obviamente, o calor vai sair, né? Então, a gente viu que o calor saindo, né, conforme é o balanço de energia da primeira lei, o sinal é negativo, né? O sinal é negativo. Que é igual, né? Então esse termo aqui, ó, é o termo de acumulação de energia dentro do sólido, né? O termo de acúmulo, né? Que contabiliza o acúmulo de energia. Nesse caso aqui, o acúmulo vai ser negativo, né? Porque ele está perdendo calor, certo? Muito bem. Só que então vamos ver essa geometria aqui. Lá dentro existe esse parâmetro que representa a taxa de variação de energia dentro do sólido, né, ou do sistema, né? Então nós podemos considerar, no enfoque termodinâmico, né, esse sólido, essa batata do desenho aí, é um sistema, né, porque a massa não vai variar. Uma massa não varia,
não existe fluxo de massa através das fronteiras, então isso aqui é um sistema, né? Certo? Então, e como é que ele sai, né? Como é que sai o calor? Através da convecção, né? Então, em geral, pode ser pela radiação também, né? Pode ser só radiação ou os dois, pode ser convecção e radiação. Ou também, muitas vezes, a radiação é desprezível, então a gente considera só a convecção, né? Como uma forma de saída de calor através dessa fronteira aqui, né? Muito bem, então pegando esse balancinho de energia, agora substituindo cada termo, né? Cada termo aqui, ó, tem um modelinho que está aqui embaixo, ó. Então, como a saída da energia é por convecção, a gente já sabe, né, que o modelo de convecção é o H vezes A vezes ΔT, né? Coeficiente de transferência de calor vezes a área vezes a temperatura da superfície do sólido menos a temperatura T infinito. Certo? Que no caso aqui, a temperatura da superfície do sólido é a temperatura do sólido inteiro, né? Já que ele não tem gradiente de temperatura, então a temperatura do miolo é igual à temperatura da superfície, em qualquer instante de tempo, né? E esse termo de acúmulo de energia, ele está modelado aqui, ó, né? Então, o ρV, o que é ρV? É a massa, né? Esse V aqui é volume, né? Não vamos confundir com velocidade, que é volume. Então, a massa específica vezes o volume, nós temos a massa. Esse Czinho aqui, ó, o calor específico, né? É o calor específico lá, né? Joule por quilograma Kelvin, certo? Vezes o dt, né? Vezes a variação da temperatura no tempo, né? Então, assim, ó, como aqui envolve um delta de temperatura, né, temperatura do sólido menos T infinito, para a gente conseguir montar a equação diferencial de forma certinha para poder resolver, a gente faz esse artifício aqui, né, chama o delta de θ, né, esse delta de temperatura a gente chama de θ, porque derivando esse θ, né, então a gente tem que derivar essas temperaturas. Como T infinito é uma constante, quando derivar isso aqui ele vai para zero. Né? Então, o dθ é igual ao dt, é a mesma coisa. Né? Então, por isso que dá de fazer isso aqui. Então, agora substituindo aqui, né, o θ pelo ΔT pelo θ, nós temos aqui, fica aqui embaixo. Ó. Então, veja que o HA passou para baixo desses termos aqui, né? Então, ficou ρVC sobre HA, que multiplica dθ dt, né? Menos o θ. Então, aquele menos ali se manteve, ali, ficou menos dt. Então, agora, essa aqui é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, né, que é relativamente simples de resolver, certo? Então, a gente pode resolver a equação diferencial. Muito bem. Lembrando que, pessoal, o que vai nos dar a solução dessa equação diferencial, o que ela vai resultar? O que nós vamos ganhar com isso? Nós vamos, veja que a equação diferencial é dt, né? Então, quer dizer que resolvendo isso daí, nós vamos obter uma equação que nos permite prever a temperatura do sólido ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, ainda, né, considerando que a temperatura dentro do sólido ela é uniforme. Muito bem, então fazendo a separação das variáveis ali, ó, né, então resulta nessas duas integrais, né? E no lado do integral de dθ, na integral do dθ, veja que os limites de integração é θi até um θ qualquer. E o θi está escrito ali embaixo, né? Que é TI, temperatura inicial, né, no tempo T0, temperatura inicial menos temperatura infinito, certo? E o θ, né, no limite superior da integração, é qualquer instante de tempo. Né? E do outro lado sobrou só o dt, então ficou fácil ali. Né? Resolvendo esta equação diferencial, ficou ali, ó, ρVC sobre HA, que multiplica o logaritmo natural de θi sobre θ, que é igual ao tempo, Né? Muito bem. Então,
Só que agora nós queremos o quê? Explicitar, né? Separar ou explicitar a temperatura, né? Então, todo aquele argumento ali, aquelas variáveis passa lá para o lado da temperatura, né? E aí a gente pode fazer o inverso do ln, que é o exponencial, né? Que é o neperiano elevado a todo aquele argumento negativo ali, que tem o tempo lá dentro. Né? E veja, pessoal, que esse grupo de variáveis aqui, ó, HA sobre ρ VC, isso aqui é uma constante, né? Nós, em geral, nesses problemas também podemos assumir que as propriedades são constantes ao longo da temperatura. Ou, pelo menos, a gente pode calcular a média, né? Pegar a temperatura inicial, temperatura final do T infinito, calcular a média, né? O valor médio da temperatura e considerar as propriedades baseadas nesta temperatura média, certo? Então, esse que, na verdade, é o ideal de fazer, né? A gente considera essas propriedades ali, o ρ, o C, principalmente, né? Considerando essa temperatura média, ok? Então, fica uma equação exponencial, né? Então, veja que a temperatura varia exponencialmente com o tempo. Olha aqui, ó. Então, esse diagrama ali do lado, ele indica como é que é o jeito da evolução da temperatura ao longo do tempo. Então, veja que no início ele dá uma queda, né, relativamente rápida, e depois ela vai começar a ir para uma assíntota, né, certo? Vai cair assintoticamente, né, para o θ igual a zero, né? Claro, porque a temperatura do sólido vai tender a ficar com a mesma temperatura do fluido que está resfriando ele, né? Mas então, como o θ é a diferença, então a diferença vai ser zero, né? Por isso que ele vai cair vai tender a zero, né? Esse θ aí. Só que agora o autor separou ali, ó, um parâmetro que a gente pode ficar ligado neste parâmetro ali, que é a constante de tempo térmica, certo? Que nós podemos fazer análises qualitativas, né, em cima dessa constante de tempo, que vão nos permitir, por exemplo, entender como é que vai ser a evolução do resfriamento de uma peça, né, ou até mesmo nós projetarmos o processo para que ele tenha a taxa de resfriamento que nós queiramos, né? Então, olha ali, ó. Veja que ele pegou o argumento da equação aqui, ó. Tá vendo aqui? O argumento do exponencial, ó, é HA sobre ρ VC, né? Então, ali, ó, isso aqui pegou o inverso, né? Rho VC sobre HA, esse tal, ele chamou de tal. Por que tal? Porque ele tem a unidade de tempo, né? Então seria uma constante de tempo. E ali, ó, veja que por que ele separou, né? 1 sobre HA? Porque a gente já viu que 1 sobre HA é a resistência térmica de convecção. Resistência térmica de convecção, certo? E ρVC, que é a massa vezes o calor específico, o que é isso? É uma capacitância térmica, né? É uma capacitância térmica. O que é capacitância térmica? É a capacidade de um sólido de armazenar calor, né? Então, assim, aquele sólido que consegue armazenar, absorver muito calor e alterar pouco a sua temperatura, né? Então, ele tem uma grande capacitância térmica, né? Ele consegue um grande poder de armazenamento de energia, de calor. Enquanto que um material, né, 1 quilo de um material, que ele recebe um pouco de calor e já altera a temperatura dele, quer dizer que ele tem uma baixa capacitância, né? Ele tem um poder de acumular pouco calor dentro dele, né? Imagine, bom, isso aqui, ó, olha só, exatamente esse exemplo aqui, ó. Isso aqui tem uma capacidade volumétrica, esse copo, né? Assim como o copo tem a capacidade volumétrica, os materiais têm uma capacitância térmica.
Então, para esse mesmo volume de água aqui, ó, esse mesmo volume de água, para esse copo aqui, né, eu posso colocar o dobro aqui, ó, né, o dobro desse volume de água, né? Então, o nível vai subir até aqui, o do copo, certo? Vamos comparar o nível da água com a temperatura, certo? E a água, a quantidade de água com a quantidade de calor, certo? Então, esse copo, com essa largura aqui, ó, com esse diâmetro, ele tem uma certa capacidade volumétrica, certo? Então, só que se eu pegar uma pipeta, né, certo? Um copo fino, né, um copo alto, né, uma proveta, né, que chama uma proveta, né, que tem um diâmetro menor, né, mas ele é alto, certo? Se eu pegar essa proveta e colocar a mesma quantidade de água, o nível da água vai ser maior, certo? Porque a capacitância, né, a capacidade volumétrica dele por área, ele é baixa. Então, para a mesma quantidade de água que a gente coloca, não aproveita, o nível ergue mais, certo? Esse aqui, como tem a capacidade maior, né, ele é mais largo, então, para o mesmo volume de água, ele tem uma determinada altura, certo? Então, os materiais, né, a capacitância térmica seria algo similar. Capacitância alta quer dizer que eu coloco uma quantidade de calor, a temperatura sobe um pouco. Né? Uma capacitância baixa quer dizer que eu coloco a mesma quantidade de calor e a temperatura sobe lá para cima. Certo? Isso é importante nós entender, porque em seguida nós vamos entender essa questão dessas duas variáveis aí, né? Da capacitância térmica e da convecção. Né? Isso vai dizer, né, depois a gente vai avaliar ali se a gente pode ou não usar o método da capacitância. Certo? Mas então, então esse diagrama está dizendo o que ali, ó? Que então a resistência térmica de convecção vezes a capacitância nos dá essa constante de tempo. Né? Então, vamos entender esse diagrama aqui. Ó. Olha só o que ele está dizendo. Que quando a constante de tempo aumenta, quando ela cresce, né? Veja que o processo fica mais lento, né? Certo? O processo é mais lento. Certo? Veja, aqui, ó, essa linha de cima quer dizer que demora mais tempo para baixar a temperatura dentro do sólido. Estão percebendo isso? Mas por quê? Por as duas coisas, né? Ou a resistência térmica de convecção é grande, então é difícil sair calor, né? É difícil de sair calor do sólido, por isso demora a baixar a temperatura, ou porque o sólido tem uma grande capacitância térmica, né? Então ele está perdendo calor, mas a temperatura dele abaixa pouco, porque ele tem muito, ele consegue armazenar muito calor. Então ele tem, né, ele perde bastante calor e baixa pouco a temperatura, né? Então, se tanto no sentido de crescer a resistência de convecção ou a capacitância, o processo de resfriamento vai ser mais lento, né? Perceberam isso? Então, à medida que cai a resistência ou a capacitância, então quer dizer que o processo de resfriamento vai ser mais rápido, certo? Muito bem. Então, aqui, né, essa equação aqui, ela representa a quantidade de calor que saiu do sólido, ou que entrou também, dependendo do problema, né? Certo? Lembrando que esse Qzinho aqui, ó, é a taxa de transferência de calor, né? Que é o watts. E o que é o watts? O watts é joule por segundo, né? Então, se eu pegar essa taxa aqui, integrar ela no tempo, né? Botar um dt e fazer a integração, né? Então eu volto a ter joule aqui, né? Esse Qzão aqui, ó, que é maiúsculo, é a quantidade de calor, é joule. Né? Então, se eu integrar a taxa de transferência de calor, no tempo nós vamos ter a quantidade total de calor transferido. Ok? Então, agora, jogando aqui para dentro, né, o modelo, né, esse modelo aqui do θ, né? Então, a gente viu, né, a gente já sabe disso, que a taxa de transferência de calor é o H vezes a área vezes ΔT, que no caso aqui nós estamos chamando de θ, né? Só que o θ depende do tempo, né? Olha aqui, ó. A gente já viu nessa equação aqui, ó, o θ é função do tempo. Por isso, ele vai estar dentro da, né, integral, nós vamos ter que resolver essa integral dessa equação aqui, né, em dt. Mas resolvendo, então, essa integral,
resulta nesta equação aqui, ó, né? Então, essa equação resolvida aqui, ou seja, então, à medida que o tempo corre, nós podemos ir computando a quantidade de calor transferido em joule, certo? Em joule. E, muito bem, que no caso aqui vai ser negativo porque ele está saindo, né? Lembrando lá daquela convenção de sinal lá de termodinâmica, né? Então, quando sai calor do sistema, quer dizer que é negativo, então está correto isso daqui, né? Certo? Muito bem. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Estão entendendo, hein? Tudo certo? Espera aí, só. Muito bem, retornando aqui. Onde é que nós estávamos? Tá. Então, beleza, não estava aqui, ninguém tem dúvida, vamos em frente. Então, agora aqui, ó, a validade. Então, a pergunta agora é a pergunta de engenharia, né? Certo? Eu tenho um problema na mão que envolve o resfriamento de uma peça. Eu posso considerar um método da capacitância global ou não? Né? Ou seja, eu posso admitir que não existe gradiente de temperatura? Eu posso admitir que a temperatura é uniforme dentro, né, ao longo da espessura dessa peça, né? Eu posso admitir isso ou não? Né? Então, a gente vai ver agora um critério, né? Um critério para a gente avaliar se a gente pode, dependendo da situação, se a gente vai poder ou não considerar o método da capacitância global, né? Certo? Então, o que o pessoal fez, né? Para entender esse critério, vamos considerar a parede plana aqui, ó, certo? Uma parede plana. Uma parede plana onde a temperatura aqui, ó, do lado esquerdo é T1, TS1, certo? E então ela é mantida, né? De alguma forma ela é mantida a T1, ela não se mexe, sempre é T1. E aqui fora nós temos, né, então tem a espessura da parede, existe a camada limite, que vai ter a convecção aqui próximo à parede, né? E aqui longe vai ter o T infinito, né? Então essas duas temperaturas são fixas. O T1, né, da parede da face 1, e o T infinito, são duas temperaturas constantes que não se movem, né? Mas então aqui, ó, nós temos duas situações, né? Então, nós temos a situação que é a transferência, a condução de calor, né, dentro da parede, certo? Condução dentro da parede, e vamos ter também a convecção fora aqui, ó, na interface parede-fluido, certo? Interface parede-fluido. Então, né, assumindo que toda a parede estava na temperatura T1, né? Assumindo isso, e de repente ela começa a perder calor para o T infinito. De repente ela começa a perder calor. Então a gente pode fazer esse balanço de energia, né? Então veja que é um balanço de energia em cima da interface, né? Um balanço de energia sobre a interface da parede com o fluido que está recebendo calor, certo? Então o fluxo que chega pela esquerda aqui, ó, nessa interface, é de condução. E o fluxo de calor que sai pela direita dessa interface é de convecção, né? E como é que a gente modela esse calor de convecção que chega pela esquerda? Através da lei de Fourier. Ou seja, dentro da parede está valendo a lei de Fourier. K, né, condutividade vezes área, dividido por L vezes ΔT. Veja que o ΔT é T1 menos T2, né?
E do lado direito, que está saindo calor por convecção, então o modelo dele é isso aqui, né? Que a gente já conhece, que é o HAT2 menos T infinito, certo? Então agora a gente pode fazer aqui, ó, a razão, entre esses dois modelos aí, né? A razão entre as temperaturas ali, né? Que vai resultar nisso daqui, ó. Né? Então, fazendo essa a razão, né, entre esses dois deltas de temperatura, né, nós vamos ter essas variáveis agrupadas dessa forma. Né? E veja que no nominador dessa fração aqui, nós temos o L sobre Ka, que representa a resistência de condução. E embaixo, no denominador, nós temos 1 sobre HA, que representa a resistência de convecção. Né? Então, veja que essa razão desse delta de temperatura, no fim das contas, ele pode ser interpretado como a razão das resistências térmicas, né, de condução dentro da parede e a resistência térmica de convecção na superfície da parede. Né? E aí, fazendo as devidas simplificações aqui, resulta que a razão dessas duas resistências térmicas é HL sobre K. HL sobre K. E veja, pessoal, que toda essa equação aqui, né, aqui, ó, ΔT sobre ΔT, R sobre R, né, resistência sobre resistência. Ou seja, isso aqui é tudo, no fim, é adimensional. Né? Todas as unidades acabam sendo canceladas, né, cortadas ali, e no fim nós temos esse parâmetro aqui, esse grupo de variáveis aqui, nesse formato, que acaba sendo adimensional. Então, para esse grupo desse agrupamento de variáveis, foi dado o nome de Biot, o número de Biot, certo? O número de Biot, que é um parâmetro adimensional e que fisicamente ele quer dizer isso, que ele é a razão entre a resistência térmica de condução e a resistência térmica de convecção, certo? Muito bem, então agora vamos, entendido o Biot, né, e o que fisicamente ele representa, vamos voltar aqui na parede e fazer algumas análisezinhas. Então aqui, ó, pessoal, existem três situações, ó, que esse desenho aqui está mostrando, três situações. Uma situação onde o número de Biot é muito menor que 1. O que quer dizer isso? Biot muito menor que 1. Quer dizer que, ó, vamos olhar aqui para essa fração das resistências térmicas. Ó. Se o Biot é muito menor que 1, quer dizer que a resistência de condução é muito menor que a resistência de convecção, certo? E é o que ele resulta nisso daqui, ó, que para o Biot muito menor que 1, a frente de calor aqui, ó, né, a temperatura quase não se altera, certo? Não se altera. Por quê? Porque aqui, ó, porque a resistência dele é maior e a resistência de convecção é muito menor, certo? É muito menor e por isso, aliás, é maior, né? A resistência é maior, a resistência de convecção é maior. Então quer dizer o quê? Que quem está freando o processo de resfriamento, quem está freando o processo é a convecção, né? Então a convecção está parando o processo. Então por isso que lá dentro, né? Lá na superfície o calor sai devagarinho. Na superfície o calor sai devagarinho pela convecção. E dentro, a temperatura se distribui de forma mais quase uniforme. Veja que isso aqui é quase que uma gradiente uniforme, o gradiente zero, tá percebendo? Não é exatamente zero, mas essa situação do Biot muito menor que 1 é a situação que se aproxima do gradiente zero, é o que está mostrando aqui, né? Porque como a condução dentro do material, né, a resistência de condução é baixa, ele consegue transferir calor, né? Ele distribui o calor, ele consegue distribuir o calor de forma eficiente, né? Porque a saída de calor é muito lenta, né? Então, como a resistência de condução é menor,
né, ele consegue ir distribuindo a temperatura, né, e lá na parede a convecção está travando o processo, certo? Então essa é a situação, BIO muito menor que 1, essa é a situação onde nós podemos considerar a capacitância térmica global, onde é válida, né, o método da capacitância global. Professor, Oi. no caso, a diferença da temperatura entre a parede interna e externa é insignificante do que a diferença entre a externa e o fluido, é isso, né? Isso, exatamente, perfeito. Veja que, olha, ó, é o que está mostrando, né? É muito pequena a diferença ó, entre T1 e T2. E o T infinito está lá embaixo, ó, esse ponto aqui embaixo, esse ponto preto aqui, ó, tá vendo? Então veja que o gradiente de temperatura dentro da camada limite, aqui, ó, dentro do fluido, é grande. Né? O gradiente é grande lá no fluido, lá fora. Mas dentro do sólido, o gradiente é quase zero. Entendeu? Entenderam isso? Porque a convecção está travando o processo de transferência de calor. E lá dentro, como a resistência de condução é baixa, então o calor se distribui, dá tempo do calor de se distribuir. Está entendendo isso? Então, por isso que o que interessa aqui é sempre a razão dessas duas resistências. Não é só uma ou só outra. É a razão das duas. Né? Agora aqui, ó, vamos pegar o BIO igual a 1. BIO igual a 1 quer dizer o quê? Que a resistência térmica de condução é igual à resistência térmica de convecção. Então, agora existe gradiente nos dois, ó. No BIO igual a 1, existe gradiente dentro do sólido, um gradiente considerável, e um gradiente dentro do fluido. Estão percebendo? Então, existe gradiente no fluido e no sólido. E a grandeza desses dois gradientes é parecida, porque o BIO, porque as resistências térmicas são iguais, certo? Então, vai haver gradiente nos dois. E temos ainda também a situação do BIO é muito maior do que 1, né? O que quer dizer isso? Que nesse caso, a resistência de condução é muito maior do que a resistência de convecção. Nesse caso, a resistência de convecção é pequenininha, né? Por isso que, olha aqui, ó, a convecção, ela perde calor rápido. Então, o gradiente de temperatura que entre a superfície da parede do fluido é pequena, certo? E aí quem vai dominar o processo vai ser a transferência de calor por condução. Né? Então, aqui existe um alto gradiente de temperatura dentro do sólido, certo? Que é mais ou menos a análise que nós fizemos anteriormente, né? Naqueles outros problemas lá de condução pura, né? Que sempre tinha um gradiente dentro do sólido, né? Então, era uma situação onde o BIO é muito maior do que 1, né? E que não vale usar o método da capacitância global, certo? Então, por isso que então o BIO ele se torna um critério, o número do BIO, né, o valor dele se torna um critério para a gente avaliar quando que a gente pode usar o método da capacitância global ou não, né? Porque aqui, ó, então é essa situação, ó, quando o BIO é muito menor do que 1, o gradiente de temperatura dentro do sólido é quase zero aqui, ó, muito pequeno. Então, essa situação, sim, aqui nós podemos aplicar o método da capacitância global. Mas, lembrando que eu sempre vou ter que fazer análise, né? Calcular essa razão aqui, ó, né? Que é a resistência térmica de condução sobre a de convecção, que é HL sobre K, que é o número de BIO, né? Então, essa é a questão, né? Quando sempre nós tivermos um problema de resfriamento de uma peça na mão, primeira coisa a fazer é calcular o número de BIO, né? Para a gente saber se vai poder usar o método da capacitância global ou não. Correto? Entenderam isso, pessoal? Isso aqui é um aspecto do entendimento físico, né? Do processo de transferência de calor transiente, certo? Então, conseguiram entender isso aí? Beleza. Então, vamos em frente. Muito bem. Bom, basicamente o que eu já falei aqui, né? Então, assim, ó, na prática, né? Muito menor que 1, beleza, tá, mas a gente precisa de um número, uma referência. Quanto menor que 1? 0,1.
é isso que é o valor que a gente usa, né? Então, se o número de BIO é menor que 0,1, estamos assumindo que ele é muito menor do que 1. Então, e podemos usar o método da capacitância global, certo? Acima de 0,1, então quer dizer que já existem gradientes térmicos significativos dentro do sólido, então o erro de usar o método da capacitância global começa a ficar grande, né? Então as análises podem ser um pouco equivocadas, né? Muito bem. Só que, pessoal, vamos tomar cuidado com uma coisa aqui, olha só. Nesse modelo aqui, ó, que está amostrado aqui, ó, do BIO, veja que tem esse LC. LC. No caso aqui, ó, da parede, né? Porque, veja, nesse caso aqui desta parede, é um exemplo simbólico, né? Certo? Veja que nesse exemplo, a temperatura T1, ela foi mantida constante. Portanto, nesse caso aqui, o L que vai lá no BIO é a própria espessura da parede, certo? Só que nem sempre isso é verdade, né? Em geral, a temperatura dos dois lados da parede, ela varia, né? Então, nós vamos ter que... E também existem os problemas cilíndricos e os problemas esféricos, né? De geometria esférica. Então, ou seja, nós precisamos definir um comprimento característico, um L característico, por isso que é LC. O LC, isso é o L característico, né? Um comprimento característico. Então, o que é isso? O comprimento característico LC. Como para diferentes, né, geometrias essa questão vai mudar, o que foi usado de critério para avaliar esse comprimento característico é a razão do volume sobre a área superficial, certo? Então a gente pega a área, o volume né? Por exemplo, isso aqui, né? Vamos supor que isso aqui é uma esfera, né? Então a gente pega o volume da esfera, divide pela área superficial da esfera, né? Então vai sobrar um parâmetro com uma dimensão em metro ali, né? Certo? Que é o comprimento característico, né? Então, por exemplo, numa parede plana termicamente simétrica, né? O que quer dizer isso? Uma parede plana termicamente simétrica. Quer dizer que eu tenho uma parede que é quente e, de repente, ela começa a perder calor pelos dois lados, certo? Então, se ela perde calor pelos dois lados, quer dizer que é um problema simétrico. Então, minha linha de referência, né, para pegar o comprimento característico, né, é L sobre 2. É o L sobre 2. Né? Porque, veja, nós sempre estamos... a gente está avaliando sempre essa questão da resistência de condução, né, o BIO, né, a questão do BIO, ele só faz sentido quando a gente avalia do centro da peça para a periferia, né, do centro para a periferia. Né? Então, no caso da parede plana, fica L sobre 2. No caso de um cilindro, se a gente calcular lá o volume e a área superficial do cilindro, isso vai resultar num R sobre 2, raio sobre 2. E se a gente calcular lá a razão entre o volume e a área superficial de uma esfera, isso aí vai resultar num R sobre 3, certo? Então, por isso que é importante ficar ligado aí nessa questão do comprimento característico, para aí sim poder calcular o BIO, né? Ok? Aqui, ó, então aqui tem um exemplo aí da parede plana simétrica, ó, estão percebendo isso? Porque é isso, né? A parede plana, ela estava quente e de repente ela começa a perder calor pelos dois lados, né? E aí nós temos as três situações, ó, uma parede plana, né, simétrica, com BIO muito menor que 1, igual a 1 e muito maior que 1, né? Então veja que o BIO olha ali, ó, no BIO muito menor do que 1, veja que ao longo do tempo, a flechinha do tempo aqui, eu estou percebendo ali, o tempo, a flechinha do tempo dizendo que o tempo está aumentando para cá. Ó. À medida que o tempo passa, a chapa está esfriando, ó, a parede está esfriando, e veja que o gradiente de temperatura é quase zero. Ó. Ele é quase uma reta, estou percebendo? Então, por que isso? Porque
o BIO é muito menor que 1, né? Quer dizer, a resistência térmica de condução é muito menor do que a resistência de convecção, certo? Então, o do meio é a situação intermediária, e aqui, na direita, a situação do BIO é muito maior do que 1, né? Onde a condução é muito maior, né, do que muito maior do que a resistência de convecção, certo? Então, o gradiente é muito alto aqui, ó, tá percebendo isso? No BIO, muito maior do que 1, o gradiente de temperatura dentro da peça é muito alto, certo? Então, agora aqui, pessoal, nesse diagrama fica claro também a questão do processo de têmpera, né? Certo? Então, veja aqui, ó. Quando nós temos uma peça com o BIO muito maior do que 1, né? Ou seja, quando vai existir gradientes significativos de temperatura dentro da peça, a gente está enxergando ali, ó, que a queda de temperatura na superfície da peça foi rápida ali, ó, tô percebendo? E lá no miolo da peça, ó, a temperatura demora para baixar, tô percebendo isso? A temperatura demora. Por isso que isso muitas vezes é desejável isso, né? Você querer uma têmpera, né? Uma mudança microestrutural na superfície da peça e manter o miolo da peça mole, né? Manter o miolo mole, né? Vamos voltar no diagrama de têmpera lá. Olha aqui, ó. Então, lembra, você já viu essas curvas aqui, né? Já viram isso, né? Aí, galera, já viram aquela curva ali? Não exatamente dessa forma, professor. Tu já fez propriedades materiais? Já fez, né? Eu fiz materiais 1 só. Ah, só um. O materiais de construção não fez ainda. Negativo. Ah, tá. Não, tanto por isso. Então tu não viu ainda. A gente está fazendo processo de fabricação ali, né? Materiais 3, materiais para construção, e a gente não viu ainda o professor. O professor decidiu colocar metais por último, ele falou primeiro de compostos. Mas então, isso. Então, mas agora vocês vão ver, lá com o Lucas vocês vão ver aquela curva ali. Mas talvez no ano que vem, então, certo? Mas é o seguinte, ó, o processo de têmpera, porque essas curvas aqui, ó, é um diagrama que diz as regiões de microestrutura, né? Então, assim, ó, para mim temperar uma peça, né, o resfriamento da peça tem que ocorrer antes desse cotovelo aqui, ó, né? Antes desse cotovelo. Então, aqui, por exemplo, nessa situação, ó, a superfície e o centro da peça, o resfriamento ocorreu antes do cotovelo, né? E foi para essa região abaixo desse MF aqui, ó, né? Essa região bem abaixo aqui é chamado de a microestrutura chamada martensita, que é a microestrutura que resulta nos materiais temperados, né? Se o material foi temperado, a microestrutura dele é martensita. É uma microestrutura que resulta numa dureza muito alta, né? Certo? Só que acontece, nós podemos ter situações onde a superfície da peça resfria antes do cotovelo e atinge a martensita, mas o miolo da peça, ele resfria lentamente, ó, ele vem por aqui, ó, e aí atravessa aqui a região da austenita, da perlita, e vem parar nesse campo aqui, ó, entendeu? Que não é martensita. Então, esse miolo aqui, ó, essa região a microestrutura aqui é muito mais mole do que a martensita aqui, entendeu? Então, para peças maiores, ou pelo menos peças que têm um BIO, pode até ser pequeno, mas se ela tiver um BIO muito maior do que 1, nós vamos ter a temperatura da superfície e o miolo da peça não vai temperar, vai cair num campo de região de microestrutura mole. Entenderam isso? Enquanto que se o BIO for muito menor do que 1, tanto a superfície quanto o miolo, os dois vão resfriar antes do cotovelo.
E miolo e superfície vão atingir a região de martensita, na região de microestrutura martensítica, que é muito dura, e aí você vai ter uma têmpera de toda a peça, uma peça inteirinha, né? Entenderam isso, pessoal? E então é isso, né? Então muda, por exemplo, engrenagem metálica aí, de caixa de transmissão, de um monte de coisa. A ideia é que na têmpera de uma engrenagem, a superfície dos dentes elas sejam temperadas, mas dentro dos dentes, né, e a parte lá perto do eixo, que ela não seja temperada, né? Por quê? Por que isso? Porque a alta resistência, a alta dureza, ela aumenta a resistência ao desgaste. Então vai ter menos desgaste. Ainda que tenha lubrificante, fluido lubrificante, ainda que tenha óleo lubrificante, sempre vai haver desgaste. A lubrificação em qualquer sistema mecânico é para minimizar o desgaste. O desgaste sempre vai ocorrer. E duas formas minimizam o desgaste. Primeiro, colocar um fluido lubrificante, e a segunda coisa é aumentar a dureza das superfícies. Você aumenta a dureza da superfície, você reduz o desgaste. Por isso que é interessante temperar a superfície do dente de engrenagem e outras peças aí, outros elementos de máquina. Só que o dente da engrenagem, por exemplo, ele vai estar se encaixando e desencaixando, né, muitas vezes por segundo ou por minuto, né? Ou seja, ele vai toda hora vai estar sendo martelado, né, numa frequência muito alta, né? E esse martelamento dos dentes vai levar a vibrações internas ou até a nucleação de trincas, né? E aí isso pode levar à falha do material. Então, por isso que dentro do material ele tem que ser tenaz. O que é tenaz? É a capacidade do material de absorver energia sob impacto, né? Então, a ideia de uma engrenagem é essa, que na superfície do dente da engrenagem ela seja dura, né? E isso a gente ocorre com a têmpera, e dentro da engrenagem não ocorra a têmpera. Ele fique numa microestrutura mais mole para que ele consiga absorver energia no impacto, né? E aí minimizar a geração de trincas e falha do material, certo? Então, isso aí tem uma série de outros elementos de máquina aí que isso é desejável, né? Você ter alta dureza na superfície e o miolo mole, porque daí o miolo mole ele é mais tenaz, né? Ele fica mais dúctil, né? E ele então consegue absorver energia sob impacto, isso minimiza a geração de trincas e a propagação de falhas, né? Certo? Então, por isso que o engenheiro lá que vai trabalhar com processamento de materiais, né, de elementos de máquina, ele tem que saber disso daqui, ó. Ele tem que estar muito entendido, claro, na sua mente, essa questão da gradiente de temperatura dentro da peça, certo? Então é isso. Se você quer temperar a peça inteirinha, o BIO tem que ser muito menor que 1. Se tu quer temperar a superfície e o miolo mole, o BIO tem que ser muito maior do que 1. Certo, pessoal? Entendeu isso aí? Muito bem. Exemplo. Agora vamos ver um exemplo. Então, olha só. Temos aí uma junta de termopar, né? Todo mundo sabe o que é o termopar, né? Termopar é um sensor de temperatura, né? Certo? Que tem um princípio, ele funciona pelo princípio de Peltier, né? O inverso do princípio de Peltier agora. Mas é o princípio de Peltier também, é o inverso do Peltier, né? Muito bem. Uma junta de termopar, que pode ser aproximada por uma esfera, é usada para medir a temperatura de uma corrente gasosa. O coeficiente convectivo entre a superfície da junta e o gás é igual a 400 watts por metro quadrado Kelvin. E as propriedades termofísicas da junta são condutividade igual a 20 watts por metro Kelvin,
a calor específico igual a 400 joule por quilograma Kelvin, e a massa específica igual a 8.500 kg por metro cúbico. Determine o diâmetro que a junta deve ter para que o termopar tenha uma constante de tempo igual a 1 segundo. Lembra que constante de tempo é aquele parâmetro que vai lá no argumento da exponencial dentro da equação da distribuição de temperatura, né? Se a junta está a 25 graus Celsius e encontra-se posicionada em uma corrente de gás a 200 graus Celsius, quanto tempo será necessário para a junta alcançar 199 graus Celsius? Por que 199 graus Celsius, pessoal? Por que não botou 200 ali? Por quê? Alguém sabe? Por que 199, não 200? Equilíbrio térmico, professor? Para a gente não cair em equilíbrio? Não é que assim, 199 estamos assumindo que já houve o equilíbrio térmico. Estamos assumindo que já houve. Só que assim, primeiro que teoricamente a temperatura só vai chegar a 200 lá no infinito, né? E outro aspecto é porque sempre vai existir a resistência térmica, né, de convecção. Então sempre vai haver uma pequena diferença, né, de temperatura entre a superfície, entre essa bolinha e o fluido, o gás, certo? Mas tudo bem, isso é só um entendimento físico, né? Então vamos lá. Então aqui tem o desenho, né? Essa bolinha que é a junta entre esses dois fios, né? E esses dois fios, né? Que daí, pelo fato dessa extremidade estar numa temperatura e a outra extremidade desse par de fios metálicos estar em outra temperatura, né? E esses fios metálicos são de diferentes metais, são metais diferentes, né? Esse é o princípio de... esqueci, do Peltier e o... me esqueci agora, do Té... Bom, depois eu lembro. Esse é o princípio, né, do princípio termoelétrico, né? Se você tem um par de metais diferentes e junta só as extremidades, o centro não pode ter conexão, né? Você junta as duas extremidades, uma extremidade coloca em uma temperatura e a outra extremidade em outra temperatura, vai surgir uma diferença de potencial elétrico entre essas duas extremidades dessas duas juntas, certo? E claro, portanto, uma pequeníssima corrente elétrica vai circular entre esses dois fios aí, né? É o princípio termoelétrico, né? Isso aí, certo? Você coloca isso em diferentes temperaturas e vai gerar uma corrente elétrica. Então, o pessoal mede essa diferença de potencial elétrico e aí dá de fazer uma calibração, né? Para tanto ΔV de diferença de potencial elétrico entre as extremidades, você sabe que isso corresponde a uma temperatura, né? Uma diferença de temperatura entre a extremidade, entre as duas extremidades, né? Então, é uma forma bastante simples e confiável de medir temperatura, né? O princípio termoelétrico, né? E o de Peltier. Então, ele deu todos os dados aqui nessa figura, então ele está pedindo qual é o diâmetro, né? Para que... o diâmetro para ter a constante de tempo de 1 segundo, e uma vez tendo esse diâmetro, quanto tempo ele demora para chegar a 199 graus Celsius. Muito bem, considerações. Temperatura da junta é uniforme a todo instante, ou seja, o princípio da capacitância térmica. Estamos aplicando o método da capacitância global, né, que é a temperatura uniforme. A troca de calor por radiação é desprezível, perdas por condução através dos terminais são desprezíveis. Porque veja, pessoal, que esses fios elétricos aqui, ó, eles funcionam como aletas, né? Estão percebendo? Ele pode e funcionam como aletas. Só que ele está dizendo que, nesse caso, é desprezível. Podemos desconsiderar esse efeito aleta aí, né? E as propriedades são constantes. Bem, então, ó, pegando lá de cima, lá de trás,
o modelo da constante de tempo ali, ó. É isso aqui, ó, né? Então, 1 sobre HA vezes ρ VC. Então, pegando os dados, ele deu o H, ele disse, não sabemos a área porque depende do diâmetro, né? O ρ deu, o volume depende do diâmetro também, e o calor específico foi dado também. E tudo isso aqui é igual a 1. Então, esse tal aqui, ó, essa letra grega aqui, que é a constante de tempo, tal, tudo isso aqui é igual a 1. Né? Então, agora é só isolar o D. Né? Então, corta aqui, ó, D ao quadrado, corta com esse cubo aqui, sobra só um diâmetro. Então, isolando o diâmetro aqui, ó, 7 vezes 10 a menos 4 metros, ou 0,7 milímetros. Né? Então, o diâmetro dessa bolinha é 0,7 milímetros, que vai resultar na constante de tempo igual a 1. Ok? Muito bem. Agora calculamos o BIO. Então, olha, o BIO, olha ali, ó. Então, uma esfera. O LC, o comprimento característico da esfera que nós vimos, é 1/3 do raio. Então, por isso está o R 0 sobre 3 agora. Foi dado o H, foi dado o K, calculamos o BIO. Né? Então, o BIO resultou ali, ó, 0,002, ou seja, é muito menor que 1, e menor que o 0,1 ali, que é o critério que foi sugerido. Né? Então, aplica-se muito bem aqui o método da capacitância global. Está validado, podemos ir em frente. Né? A nossa análise vai fazer sentido. Então, agora, pegando lá, pessoal, ó, aquele modelo lá do θ, lembra? Θ I sobre θ, que é igual ao exponencial de aquele argumento todo que tem a constante de tempo dentro. Né? Então, isolando o tempo, né? Porque daí foi dado, né? A temperatura inicial foi dada, a temperatura T infinito foi dada, que é 200, esse T aqui, ó, que é a variável incógnita que foi dado, que é o 199, né? Certo? Então, substituindo aqui, isolando o tempo, resultou num tempo de 5,2 segundos, né? Que é aproximadamente 5 vezes a constante de tempo. 5 vezes a constante de tempo. Certo? Então, veja que demora um tempo, né? Uma bolinha de 0,7 milímetros a 25 graus, colocamos dentro de um fluxo lá, de fluido que está a 200 graus, ele demora 5 segundos para ele atingir a temperatura quase ali, né? A temperatura de equilíbrio. 5 segundos, né? Certo? Então, é um exemplo aí para a gente ficar ligado. Pessoal, era isso que eu queria falar hoje, certo? Então, tentei ser bem sintético e claro, né? Para que vocês consigam assimilar a ideia, a física, né? O principal aqui é isso, né, pessoal? É assimilar, entender a física do fenômeno. Né? Entendendo a física do fenômeno, então a gente cumpriu a missão. Depois, fazer continha é secundário, isso aí fica fácil. Se a gente entender a física do processo, fazer continha fica fácil. Certo? Então é isso, ó, entender a diferença aqui, né? Entender que isso aqui é por que esse gradiente aqui é quase zero, por que esse gradiente dessa outra peça é muito alto, né? Que tem a ver com o BIO, com a relação das resistências térmicas, né? E então é isso. Porque assim, ó, pessoal, na prática a gente vai, isso aqui que é mais aplicável, né? E no nosso curso eu estou tentando trazer aqui para vocês mais justamente as questões mais práticas, entendeu? Como eu já falei outras vezes, esse ramo aqui da transferência de calor, da termodinâmica, mecânica dos fluidos, isso aí é um mundo, um vasto campo de conhecimentos, né? E tem muitas técnicas, mesmo a questão teórica, nós estamos vendo só um pedaço de tudo isso. Tudo isso é muito mais complexo do que isso, certo? Mas eu estou trazendo aqui as questões práticas. O que a gente pode pegar um problema qualquer por aí, pegar papel e lápis na mão e sair resolvendo, fazendo dimensionamento, entendendo um processo, entendeu? Então a gente está focando aqui em questões práticas, né, de uso, né? Certo? Porque assim, essas análises mais
aprofundadas, com uma teoria mais aprofundada, são análises que requerem uma especialização, de fato, né? Não é qualquer um que faz uma análise. Hoje em dia, existem os softwares aí, né, de simulação numérica, né, tanto de mecânica dos sólidos, de mecânica dos fluidos, de transferência de calor, tem versões acadêmicas que tu pode baixar da internet aí com um monte de recurso. Só que assim, ó, de nada adianta usar esses softwares, que são até fáceis, relativamente fáceis de usar, se a gente não souber a física que está por trás dele, né? A gente usar esses softwares e gerar figuras coloridas, bonitas, é muito fácil. Agora, dizer o que representa aquilo ali, ou o que aquilo ali representa, que física quer dizer aquilo ali, isso aí é outra história. A gente aí tem que começar a se especializar nessa área, né, desse tipo de análise, para entender tudo isso, entender a fundo a teoria, entender os métodos numéricos, entender usar esses softwares, fazer a relação dessa simulação, que é uma teoria, né, uma teorização, com a realidade, tudo isso tem que ser validado de alguma forma, né? Entendeu? Então, essas análises mais aprofundadas de mecânica dos fluidos, transferência de calor, tudo isso é para especialistas, para fazer bem feito isso, certo? E tudo isso que nós estamos vendo aqui é coisas que o engenheiro comum, o engenheiro padrão, ele pode fazer, né? O engenheiro lá que está lá na empresa que é responsável pelo tratamento térmico da peça, ele pode fazer essa análise aí, ó, e saber se dentro da peça, que ele tem a peça dele, estava no forno, ele pegou essa peça dele, jogou lá dentro de um banho de água ou de óleo, e beleza, tá aí no fim, temperou ou não a minha peça? Minha peça temperou até o osso lá dentro, ou temperou só na superfície? Uma primeira análise que tem que ser feita é essa daí, ó, a do bio, né? Claro, em segundo momento, tu vai ter que pegar uma amostra daquele material que foi temperado, rachar ele no meio, levar para o laboratório e medir a dureza dele, né? Certo? Alguém fez aquele FIC de tratamento térmico com o professor Rafael? Ninguém fez? Foi bem legal aquele FIC. Ele deu um FIC, né, um curso desses de curta duração, onde ele fez um tratamento térmico de peças ali com o pessoal e rachou peça no meio, mediu dureza. Então é um método alternativo para ver se houve têmpera no centro da peça ou não, né? Só que, claro, o engenheiro que é responsável por um processo, ele tem que saber isso de antemão, né? Certo? Tem que economizar tempo e dinheiro. Tu não vai ficar jogando peça para depois ver se vai temperar ou não. Tu tem que primeiro fazer análise, para depois saber se vai gastar dinheiro naquele processo ou não, né? Então, esse é um tipo de análise relativamente simples que dá de fazer aí, né, na engenharia de processos. Ok? Então, tá. Pessoal, era isso aí. Depois eu vou colocar exercícios recomendados lá para vocês. E comece a fazer os exercícios, estudar o livro, e daí na próxima aula, então nós vamos fazer exercícios, né? E a prova é no dia 18. Beleza? Alguma dúvida aí, perguntas? Tudo certo? Tudo certo, senhor. Então, beleza. Então, hasta luego. Valeu, professor. Bom final de semana aí. Até mais. Bom fim de semana aí. Valeu, professor. Até mais. Boa noite. Bom final de semana. Falou, valeu.